trouxe Bíblia impressa? Gente, pouca Bíblia. Pouca Bíblia. Pouca Bíblia. Verdade. A lojinha ali, ó. Uma Bíblia é mais em conta que um hambúrguer. Isso não entra na minha cabeça. Quem aqui tem mais de 10 Bíblias em casa? Isso é desesperador. Gente, tem Bíblia de... Gente, R$19,90 uma Bíblia. Não vai embora para cá sem uma Bíblia não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O cara compra um iPhone 17 Pro Max. Divide de 780 vezes. E não tem coragem de comprar uma Bíblia de R$19,80. E nós ainda falamos, eu te amo, Jesus. Ah, vá para o quinto dos infernos. Mentirada danada. Abre comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 6. Um café, filho. Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao verso 12. O que eu quero falar com você hoje é, quando o Evangelho deixa de ser Evangelho. Quando o Evangelho deixa de ser Evangelho. Gálatas 1, 6 ao 12. Se alguém comprar um telefone novo nessa casa e não tiver Bíblia, eu vou orar para o seu telefone queimar. Para você que não encontrou, me acompanha aqui. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Presta bem atenção, cada palavra tem um peso muito grande. Muito grande. Perceba a atenção que Paulo está vivendo para ele escrever essa carta. Perceba os detalhes. Paulo vai dizer o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem o quê? O que, gente? Outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, presta bem atenção, ainda que nós quem? A equipe apostólica, os fundadores da igreja ali, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Próximo, como já dissemos, agora repito, perceba o senso de urgência. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, presta bem atenção. Essa carta, ela é um tanto quanto diferente das demais que Paulo se propõe a escrever. Qual que era a dinâmica do apóstolo Paulo? Fundava-se igrejas, juntamente com a sua equipe apostólica. Passava-se um tempo, ele levantava um líder para pastorear, ou um presbítero para ficar responsável pela igreja. Depois de algum tempo, o que é normal, toda igreja acontece isso, acontecia alguns problemas eclesiásticos nessa igreja. Os líderes escreviam uma carta para o apóstolo Paulo, enviava para ele, tendo em vista que não tinha WhatsApp. Paulo recebia, fazia então um tratado ali doutrinário, alinhava os erros que estavam acontecendo e enviava novamente essas cartas para que fosse lida com toda a igreja. Mas a carta aos Gálatas, as igrejas que estavam na região ali da Galácia, que Paulo fundou juntamente com Barnabé, Atos capítulo 13, capítulo 14, vai mostrar para mim e para você a fundação dessas igrejas. Irmãos, o que acontece aqui é que nem teve um tempo muito longo
para que o problema surgisse e Paulo tivesse que fazer a correção. O texto que nós lemos aqui é encharcado de muito sentimento. Parece que Paulo ainda está com a poeira missionária nos seus pés. É como se ele terminasse de chegar em Jerusalém e o problema já apareceu imediatamente. Outro detalhe que você vai perceber, que vai fazer com que essa carta seja um tanto quanto diferente, é que as cartas de Paulo, ela tem um processo. Paulo começa sempre cumprimentando a igreja, encorajando a fé dos irmãos, mas essa carta, Paulo ele vai dispensar, obrigado meu irmão, Paulo vai dispensar toda essa formalidade. Paulo entende o senso da urgência do problema, e ele então quer tratar o problema de uma vez. E que problema é esse, meus irmãos? Presta bem atenção. O problema aqui não é apenas heresia, o problema aqui é idolatria. Porque antes de Paulo denunciar o falso evangelho, ele está expondo aqui algo muito mais profundo: o abandono do coração. O texto não diz apenas que os gálatas estavam sendo confundidos por falsos mestres. O texto diz que essas igrejas estavam abandonando quem? Aquele que os chamou pela graça de Cristo Jesus. Isso é muito mais grave do que qualquer erro doutrinário, porque isso aqui, meus irmãos, é uma deserção espiritual. Presta bem atenção, olha aqui para mim. Todas as vezes que Cristo deixa de ser suficiente para o coração do homem, alguma falsificação do evangelho encontrará espaço para entrar no nosso coração. Toda vez que Cristo deixa de ser suficiente, nós abrimos espaço para que um falso evangelho entre no nosso coração. E aqui está o diagnóstico. Presta bem atenção. O maior problema da igreja não é apenas o falso mestre. O maior problema da igreja é o coração que deseja ouvir o que o falso mestre oferece. Por que que nós ainda temos inúmeros falsos mestres, charlatões, nas igrejas do Brasil? Porque nós temos multidões desejosas em ouvir o que esses falsos mestres estão oferecendo. João Calvino, certa vez, ele diz o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de produzir ídolos. Mas talvez, irmãos, e é isso que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, talvez o mais assustador seja reconhecer que o maior ídolo fabricado pelo homem é o próprio homem. Qual que é o problema da igreja nesses dias? Nós queremos um Cristo que nos ajude, mas nós não queremos um Cristo que governe a nossa vida amanhã na segunda-feira. Eu quero um Cristo que responda às minhas orações hoje no culto de domingo, o meu clamor, a grana do boleto de amanhã, a cura de alguém que está internado, mas eu não quero um Cristo que me governe na segunda-feira. Irmãos, nós queremos um Cristo que me perdoe, afinal de contas eu peco a semana toda, mas eu não quero um Cristo que eu tenha que me render a Ele. Eu quero um Cristo que me salve, pastor, porque afinal de contas eu não quero ir para o inferno, mas eu não quero um Cristo que se torne o meu Senhor. Quem quer ir para o céu aqui, irmãos? Esse é um clamor, ele é unânime esse desejo. O problema é que tem muita gente querendo ir para o céu, sem passar pela cruz. Amigo, quem não quer promessas do Senhor? Teve uma época no Brasil que se vendia muito caixinhas de promessa, alguém lembra? Ah, como era bom! Tu podia fechar o olho, qualquer coisa que você tirasse, era que tudo ia dar certo para você. E quem não quer promessas do Senhor? O problema é que nós queremos promessas sem arrependimento. Irmãos, mas Paulo olha para isso e Paulo vai dizer o seguinte: ei, isso não é evangelho. Não é evangelho. Presta bem atenção, irmãos. Se o problema mais profundo não é apenas heresia, é idolatria. Se o coração do homem ele pode abandonar aquele que o chamou pela graça, então nós precisamos olhar para o espanto de Paulo e entender por que ele trata esse desvio com tanta gravidade.
Porque para Paulo, irmãos, e deveria ser para a gente, abandonar o evangelho não é um erro pequeno. Abandonar o evangelho de Cristo é um escândalo espiritual. Tu pode repetir comigo? O escândalo de abandonar o evangelho. Irmãos, Paulo ele está escrevendo tomado por um espanto. A NVI traz a seguinte expressão: admiro-me. E eu gosto da expressão da NVT. A NVT traz a seguinte expressão: eu estou chocado com vocês. Eu estou chocado porque tão rapidamente vocês estão abandonando o evangelho. Essa expressão aqui traz um escândalo pastoral. Ele não está surpreso porque falsos mestres surgiram. Falsos mestres sempre existiram, irmãos. Ele está espantado porque homens e mulheres que foram alcançados pela graça estão trocando o evangelho de Cristo tão rapidamente por um falso evangelho. Estão trocando pelo quê? E por que estão fazendo isso? Porque o falso evangelho, ele sempre oferece uma participação nossa na salvação. Na Galácia, para quem Paulo escreve essa carta, era Cristo e mais a circuncisão. Era comum do judeu a sua criança ser circuncidada. Então, o que eles estão dizendo é: aceite Jesus, reconheça o sacrifício dele na cruz, mas você também precisa circuncidar. Só a cruz não é suficiente. Mudou a circuncisão, mas nós ainda estamos tentando completar algo à cruz de Cristo. Hoje nós até aceitamos a cruz de Cristo, mas o nosso desempenho é a cruz de Cristo, mais a minha performance. Pastor, estou indo no monte todo sábado, pastor. Ah, como eu sou santo. Pastor, estou jejuando 3 vezes por semana. Hoje é Cristo e mais o meu esforço. Cristo e mais a minha disciplina. Mas presta bem atenção. Toda vez que eu tento acrescentar algo à suficiência da cruz, eu não fortaleço o evangelho. Eu estou corrompendo o evangelho. A cruz não precisa de mais nada. A cruz é suficiente. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: acrescentar algo à graça é destruir a graça. Porque Cristo não aceita complemento, irmãos. Ele é Salvador completo, ou não é Salvador nenhum. Ou Cristo é suficiente para salvar você, ou a cruz não é suficiente para salvar você. Irmãos, presta bem atenção. Se abandonar o evangelho é algo tão grave, existe uma pergunta inevitável aqui a ser feita: por que que isso acontece? Por que que pessoas que frequentam a igreja há tanto tempo ainda estão abandonando o verdadeiro evangelho? Como pessoas que foram alcançadas pela graça trocam o verdadeiro evangelho por uma falsificação? E a resposta de Paulo, irmãos, nos leva a algo muito mais grave do que falsos mestres. A resposta de Paulo, amigo, nos leva à raiz do problema. A raiz do problema em que muitos estão abandonando o verdadeiro evangelho não são os falsos mestres, é o próprio coração humano. Tu pode colocar a mão no seu coração aí? Tu pode repetir comigo: eu sou ruim. Não, mais alto para você não esquecer amanhã na segunda-feira: eu sou ruim. Tu é muito ruim, amigo. Por que é que nós estamos abandonando o evangelho de Cristo em busca de um outro evangelho? Porque o nosso coração é ruim. Irmãos, o coração, ele quer um falso evangelho. Amigo, o problema não começa no púlpito, o problema começa no peito, irmãos. Agostinho, ele chamava isso de um homem encurvado sobre si, um coração dobrado para dentro, aprisionado em seus próprios afetos. Irmãos, é por isso que o homem não apenas cai no engano, o homem busca o engano. Porque todo falso evangelho promete preservar o trono que o pecador construiu para si. O falso evangelho promete deixar você no trono, governando a sua própria vida.
O falso evangelho, ele não diz para você que é impossível você dividir o trono com Cristo. Irmãos, presta bem atenção. Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, que viria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina, e não porque faltaria verdade, mas porque a verdade do evangelho confronta. Os homens não suportariam a sã doutrina porque o evangelho nos expõe, o evangelho nos fere, e tem muita gente que prefere ser anestesiado enquanto vai para o inferno do que ser confrontado pelo evangelho de Cristo, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo dias que muita gente quer um evangelho que me console. Ah, pastor, minha semana é tão difícil, eu quero ouvir uma palavra que me acolha, que me faça sentir bem, pastor. Eu quero ouvir uma mensagem que o pregador vai dizer que Deus fica 24 horas pensando em formas de me fazer feliz, de que tudo gira em torno de mim, pastor. Eu quero um evangelho que me abrace, mas eu não quero um evangelho que me transforme. Eu quero um evangelho que me absolva, mas sem matar o velho homem. Amigo, isso não é o evangelho, isso é a idolatria vestida de religião. Amém, irmãos? Mas se o coração do homem, presta bem atenção, ele deseja um falso evangelho, devíamos fazer uma outra pergunta: como que esse falso evangelho opera? Como que ele se infiltra, sem parecer uma negação explícita a Cristo? Paulo responde isso, mostrando que todo falso evangelho não começa negando Jesus frontalmente. Ele começa acrescentando algo à suficiência de Jesus. Todo falso evangelho adiciona algo à cruz. E aqui está o centro do conflito. Todo falso evangelho, em alguma medida, ele tenta convencer o pecador de que Cristo precisa ser completado. E o pregador pode até não dizer isso de forma aberta. O pregador pode até usar a linguagem bíblica. Gente, como é fácil enganar o povo. Meu Deus. O povo não lê Bíblia, amigo. Então é só um charlatão trabalhar no emocional do povo, adicionar meia dúzia de versículos, que a galera chora e fala: uau, que homem de Deus. Então ele usa a linguagem bíblica, vocabulário cristão, e ele pode até parecer piedoso. Desconfia de quem fala muito mansinho, com uma voz aveludada. Desconfie. Amigo, no fundo, o que ele está comunicando é: a cruz de Cristo não é suficiente sozinha. Só a cruz não é o suficiente. E é exatamente isso que os judaizantes estavam espalhando, ensinando nas igrejas ali na Galácia. O que eles ensinavam é: Cristo salva, isso é verdade, mas a circuncisão completa. Cristo iniciou, mas você precisa aperfeiçoar com a lei. Cristo começou, mas você tem que terminar. E Paulo olha para isso, irmãos, e ele não trata isso como uma pequena divergência teológica, não. Paulo trata isso como maldição. Paulo está dizendo: ou eu, ou algum de nós, ou um anjo do céu, se vier até vocês e acrescentar alguma coisa ao evangelho que foi anunciado, que seja anátema. O que essa palavra significa? Maldito. Ah, meu amigo, isso aqui me gera temor. Deixa eu dizer uma coisa para você que vai acontecer. Um dia você vai ver Jesus. Ah, pastor, não acredito, estou nem aí. Ele disse, não vai acontecer. Esse encontro vai rolar, e tu vai ter que prestar contas da sua vida. E isso me gera temor, porque a Bíblia está dizendo: qualquer um que acrescentar alguma coisa
ao evangelho por nós anunciado, que seja maldito. Irmãos, toda vez que o homem tenta acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, isso não fortalece o evangelho, isso destrói o evangelho. Destrói o evangelho, irmãos. Porque presta bem atenção, um Cristo que precisa ser completado, deixou de ser o Cristo das Escrituras. Olha o que Colossenses capítulo 2, verso 10 vai nos ensinar. Colossenses 2:10. E vocês estão o que, gente? Plenos em quem? Nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Presta bem atenção. O que o texto está dizendo é, quando nós estamos nele, nós temos plenitude, não complemento. Cristo é plenitude, não reforço. Plenitude, não ajuda humana. John Owen, ele dizia que ou Cristo é suficiente, ou você ainda está tentando salvar a si mesmo. E aqui está o problema do nosso ego. Qual que é o problema do nosso ego? Nós queremos cooperar. Nós queremos participar. Nós queremos ter algum crédito. Olha aqui para mim, irmãos. A cruz não divide a glória com pecadores. A cruz de Cristo não divide a glória de Cristo com pecadores. A cruz, ela humilha todo o mérito humano. A cruz anuncia que você não se salvou, você foi salvo. Não, pastor, mas eu vim à frente na hora do apelo. Não, amigo, a Bíblia diz que você estava morto no seu delito e pecado. Morto não faz nada. Cristo que foi até você, Cristo vivificou você. Cristo te encontrou, amigo. Não foi você que foi até o Senhor. E isso fere o nosso orgulho, por quê? Não tem mérito nenhum nosso. Pastor, mas eu frequento a igreja desde pequeno, tu está vindo para o inferno. Pastor, mas eu sou um bom marido, tu não faz nada além da sua obrigação. Pastor, eu ajudo quem preciso, é melhor ajudar do que ser ajudado. Nada que você faça de bom produziria para você salvação. O evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. O evangelho não divide o mérito de Cristo. Pastor, qual que foi a minha participação? Tu pecou. Tu pecou, tu é ruim. Tu pecou. O problema é que quando nós ouvimos isso, irmãos, isso ofende o nosso orgulho, porque nós gostamos de pensar que nós contribuímos com alguma coisa, mas o evangelho destrói essa ilusão. Você, olha aqui para mim, irmãos, você não acrescenta nada ao sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Nada. Você não melhora a obra que foi consumada. Você não aperfeiçoou o que Cristo terminou. Ou Ele é suficiente para você, ou você ainda está preso na religião. Jesus não precisa da sua ajuda, amigo. Jesus, Ele deseja a sua rendição, o seu arrependimento. Jesus não quer a sua admiração. Não, eu admiro Jesus, pastor, Ele é tão legal. Legal, sou amiguinho de escola. Jesus é Senhor sobre a minha vida e Senhor sobre a sua vida, irmãos. Mas se todo falso evangelho acrescenta alguma coisa à cruz, então precisamos novamente fazer uma pergunta: como que esse falso evangelho aparece? Pastor, como que eu identifico um falso evangelho em algum culto na internet? Como que o falso evangelho se veste? Presta bem atenção. As falsificações, presta bem atenção, sempre vão alimentar o seu ego. O falso evangelho muda de roupa, mas ele preserva a sua essência. Qual que é a essência do falso evangelho? Manter o homem no centro. Com 10 minutos de uma pregação, você sabe se é falso evangelho ou verdadeiro evangelho. Quis colocar você no centro, preservando você, falso evangelho.
colocou Cristo no centro, digno de receber honra, glória e louvor, verdadeiro evangelho. O evangelho não é sobre você, meu lindinho. O evangelho é sobre Cristo crucificado. Falso evangelho mantém você no centro. Mas quais narrativas, pastor, o falso evangelho tem utilizado nos nossos dias? Primeira coisa, repita comigo: evangelho da prosperidade. Muito falso evangelho. Muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual que é a narrativa desse falso evangelho? Cristo deixa de ser o seu tesouro e ele passa a ser o seu instrumento. Você deixa de buscar Jesus por quem ele é e começa a buscar Jesus por aquilo que ele pode te oferecer. Só que isso não é adoração, isso é utilitarismo religioso. Queima. No evangelho, falso evangelho da prosperidade, Jesus virou um meio e não um fim. Ele é um meio que você usa para alcançar alguma coisa. Ele deixa de ser o fim. No falso evangelho da prosperidade, se você não tem recurso, significa a ausência de Cristo sobre a sua vida. Ou seja, a sua espiritualidade, ela é legitimada pela sua materialidade. Esse é um exemplo de um falso evangelho. E como que atrai pessoas? Porque lembra que Paulo vai dizer que o problema não está no falso mestre, o problema está no nosso coração? Irmãos, olhe na TV a adesão de cultos como esse. E por que atrai tanta gente? Porque a ganância habita no coração do homem. E aí o falso mestre diz o seguinte: dê 1000, que o Deus dono do ouro e da prata, e eles mudam a entonação de voz, vai te dar 10.000. Aí você pensa, isso aqui está melhor que o tigrinho. Eu dou 1000 e ganho 10, e ainda parece que eu sou espiritual. Não, amigo, o problema não é o falso mestre, o problema é o coração ganancioso que encontrou no falso mestre alguém que coopera com o próprio coração corrompido. E aí você vê, irmãos, gente vendendo casa, você vê tanta asneira no mundo gospel, gente saindo com varinha, indo na casa dos outros, essa casa é minha, e por aí vai. Aqui eu paro, senão eu peco. A ética pastoral não permite. Tem um outro falso evangelho nesses dias, um evangelho indolor. E esse é muito legal, por quê? Porque diz para você que seguir Jesus elimina todo o sofrimento da sua vida. Eu também queria. O problema é que essa narrativa colide frontalmente com as Escrituras. Olha o que o autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 8, vai dizer. Hebreus 5, 8. Embora fosse filho, está se referindo a Jesus, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que? Amigo, presta bem atenção. Se o Filho, Jesus Cristo, sem nenhum pecado, aquele que era o Verbo e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, sofreu. Tu não quer sofrer, meu amiguinho? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tu não vai passar ileso, não. O dia mau existe para todo mundo. Jesus nunca prometeu ausência de tempestade na vida de ninguém, mas Ele prometeu que estaria com você em todas as tempestades da vida. Isso é diferente. Jesus nunca prometeu atalhos, Ele prometeu processos. Então esse falso evangelho diz para você, vem para cá, porque você não vai sofrer. Mentira. Tem um outro falso evangelho, é o evangelho do amor sem transformação. É a mentira de que Jesus acolhe o pecador sem confrontar o pecado. Vem do jeito que você está, amém. Eu nem quero saber qual foi o seu pecado, o que você fez.
pode vir, amigo. A mesma quantidade de sangue que Jesus derramou para salvar alguém que pecou a vida toda, cometeu crime, é a mesma quantidade que ele usou para salvar quem nasceu na igreja. Então, Jesus acolhe todo mundo, mas ele confronta o pecado. Essa narrativa de que Jesus me acolhe sem me confrontar, isso não é graça, isso é anestesia. Anestesia para quê? Enquanto você está caminhando bonitinho, fofinho para o inferno. Irmãos, presta bem atenção. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Coríntios, capítulo 5, diz, aleluia. Portanto, se alguém está onde, gente? É o quê? É uma nova criação, amigo. Então para com essa narrativa de que Jesus aceita você como você está e você não tem que mudar. Tem um tanto de gente que fala o seguinte: pastor, tem 20 anos que eu caminho na igreja, eu sou a mesma pessoa. Não, tu caminha na igreja, você não está no Cristo. Porque quem está no Cristo, amigo, tem como colocar de novo? Quem está no Cristo é uma nova criação. E qual que é o desdobramento disso? As coisas antigas passaram. E o que acontece simultaneamente? Coisas novas surgem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse falso evangelho que diz que você não precisa mudar, ele confronta a Bíblia, porque a Bíblia nunca desejou maquiar o velho homem. O evangelho não veio reformar o Adão que habitava em nós. O evangelho veio crucificá-lo. E todas essas falsificações do evangelho têm a mesma função: poupar o ego da morte que a cruz exige. Tu quer seguir Jesus, irmãos? Tu vai ter que passar pela cruz. Pastor, tem como só abrir uma exceção? Por mim eu abriria, mas o evangelho não é sobre o Mário, é sobre Cristo. Então presta bem atenção. Se todo falso evangelho tenta poupar o ego da morte que a cruz exige, então nós agora começamos a entender por que é que tanta gente rejeita o verdadeiro evangelho. O problema não é que o verdadeiro evangelho seja fraco, o problema é que o verdadeiro evangelho, ele é ofensivo demais ao homem natural. Gente, presta bem atenção. Tu pode repetir comigo? O verdadeiro evangelho é ofensivo ao trono que insistimos preservar. Amigo, talvez aqui esteja o grande escândalo do evangelho. O evangelho não veio negociar com o seu ego. O evangelho veio crucificar o seu ego. Irmãos, e aqui está o ponto em que muita gente tropeça. Porque muita gente quer um Jesus que alivia a nossa culpa da semana. Mas eu não quero um Cristo que confronta a minha soberania pessoal. Eu quero o perdão dos meus pecados da semana, pastor, mas eu não quero me render amanhã ao senhorio de Cristo. Pastor, eu quero ser salvo, mas eu não quero que Jesus seja o meu Senhor. Pastor, eu gosto de Jesus, eu quero seguir Jesus, mas eu não quero morrer para mim mesmo, pastor. Só que Jesus, ele nunca ofereceu esse discipulado. Lucas 9, verso 23, Jesus ele deixou bem claro, qual que é a métrica para quem quer segui-lo. Jesus dizia a quem, gente? Todos. Então não era para quem tem grana, quem não tem, não tinha exceção. Jesus dizia a todos. O que ele dizia? Se alguém quiser vir após mim, ou seja, não estou insistindo com ninguém, não estou fazendo desconto, não vou mudar o discurso, não vou te prometer nada. Jesus, mas nem a promoção, nada. Jesus, nem boleto em dia, nada. Se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, e depois, tome uma vez na vida a cruz. Não, amigo, diariamente. O velho homem, tu tem que matar ele todos os dias.
Lutero dizia o seguinte: eu pensei que o velho homem havia morrido no meu batismo. O desgraçado sabia nadar. Tu tem que matar o velho homem todos os dias. Todos os dias o seu olho tem que ser santificado. A sua mente tem que se submeter ao Senhor. Todos os dias o velho Adão, ele quer governar a sua vida. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, amanhã na segunda-feira. E na terça, outra cruz. Mata o velho homem todos os dias. Jesus está deixando bem claro: negue-se a si mesmo. E não fique se admirando. Negue-se a si mesmo e não potencialize-se. Irmãos, o Evangelho confronta exatamente o lugar onde nós insistimos em reinar. O Evangelho confronta o nosso orgulho, amigo. O Evangelho confronta o nosso controle, a nossa autonomia, a nossa independência. E é por isso que o Evangelho, ele é ofensivo. Olha aqui para mim, irmãos. O Evangelho é ofensivo, sabe por quê? Porque ele arranca a coroa da cabeça do pecador e ele coloca sobre a cabeça do Cristo. Evangelho não é sobre nós, irmãos. Spurgeon dizia que Cristo não veio melhorar homens, Cristo veio ressuscitar mortos. Amém, irmãos? Mortos não cooperam com nada, amigo. Essa é a afronta do verdadeiro Evangelho, porque o nosso ego, ele quer colaborar, ele quer ter algum crédito, mas o Evangelho destrói isso. A cruz não foi feita para massagear a sua autoestima, não, irmãos. A cruz, ela foi feita para matar o seu orgulho. Bonhoeffer, ele dizia que quando Cristo chama um homem, chama-o para morrer. Morrer para quê? Para a sua vontade, para a sua soberania. Morrer para o Deus de si mesmo. Irmãos, enquanto nós estivermos no trono, Cristo nunca estará governando a nossa vida. E aqui está um diagnóstico duro, irmãos. Muita gente rejeita o Evangelho, não é porque lhe faltam evidências. Não, irmãos. É porque lhe sobra apego ao próprio trono. Muita gente rejeita o Evangelho, não é por problema intelectual, não. É problema moral. Não é falta de luz, não, irmãos. É amor pelas trevas. É por isso, amigo, que o verdadeiro Evangelho sempre vai ofender o ego antes de curar a nossa alma. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele faz o quê? Primeiro te humilha, depois te vivifica. Primeiro te crucifica, depois ressuscita. Primeiro mata o velho homem, depois forma Cristo em nós. Então, se o Evangelho que nós ouvimos nunca confronta o nosso orgulho, nunca ameaça o nosso controle, nunca nos chama à morte do eu, provavelmente nós estamos ouvindo o quê? Um falso Evangelho. Um falso Evangelho. Mas se o verdadeiro Evangelho, ele exige a morte do nosso eu, a pergunta que fica nessa noite é: o que nos dá poder para morrer para nós mesmos? E a resposta não está no esforço humano, está na obra gloriosa do Cristo crucificado e ressuscitado. Presta bem atenção, até agora nós confrontamos o falso Evangelho, mas aqui agora eu quero falar sobre o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, amigo, é Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Agora nós chegamos aqui ao centro do universo, não do homem, não da igreja, não da experiência religiosa, mas de Cristo. Tudo que nós falamos até agora vinha apontando para Cristo, para esse momento. Porque o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não é, em um primeiro lugar, um conjunto de princípios. O verdadeiro Evangelho não quer adestrar você, te ensinar bons modos. Não. O verdadeiro Evangelho não propõe para você uma cartilha de bom comportamento, não. Pastor, o que é o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro Evangelho é uma notícia. O verdadeiro Evangelho é uma notícia gloriosa. Que notícia é essa, pastor? Cristo veio até nós. Aquele que estava no princípio, que por intermédio dele todas as coisas foram feitas. Aquele que era o Verbo, aquele que encarnou, que habitou entre nós.
Nele havia graça e verdade. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo veio, que Cristo sofreu, que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou. Colossenses capítulo 2, verso 13 e verso... Quando vocês estavam o que, gente? Mortos. Essa era a nossa condição. Por causa de quê? Das nossas transgressões e da incircuncisão da carne de vocês. Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles. Onde? Na cruz. Perceba a linguagem de Paulo: cancelou, removeu, pregou, despojou, triunfou. O Evangelho é a boa notícia, amigo, que na cruz o inferno não venceu, o inferno foi vencido na cruz. Que Satanás não triunfou, ele foi exposto. Que a morte não reinou, ela foi derrotada. O Evangelho é a boa notícia de quando Jesus brada tetelestai, está consumado. Não foi um suspiro de derrota, foi o anúncio de que a dívida que era minha e sua estava paga. A ira de Deus foi satisfeita, a justiça foi honrada, o véu foi rasgado, a reconciliação foi aberta, e hoje você tem livre acesso ao Pai. Essa é a boa notícia do Evangelho. John Stott, ele dizia que antes de olharmos para a cruz como algo feito para nós, nós devíamos olhar a cruz como algo feito por nós, porque na cruz foi o nosso pecado que o Senhor levou, e ainda assim Ele foi o inocente pelo culpado, o santo pelo rebelde, o juiz no lugar do réu. Que Evangelho é esse, irmãos? Que amor é esse? Mas o Evangelho é a boa notícia, porque Cristo não está na cruz, Cristo também não está no túmulo, porque no terceiro dia pela manhã, amigo, o túmulo ficou vazio, a cruz vazia, mas o trono está ocupado, porque Ele ressuscitou, Ele vive, Ele vive. Irmãos, e porque Cristo vive, olha aqui para mim, todo falso evangelho cai por terra, porque nenhum falso evangelho venceu a morte, nenhum sistema religioso ressuscitou, nenhuma filosofia saiu do túmulo, só Jesus, só o Cristo, só o Cordeiro. É por isso que Ele não aceita ser o complemento, porque o Cristo que venceu a morte não será acessório na vida de ninguém, Ele é Senhor. É por isso que Paulo vai dizer a Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, Deus o exaltou de sobremodo, e deu a Ele um nome, que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua há de confessar, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Essa é a boa notícia do Evangelho. Irmãos, e se tudo isso é verdade, se há outro Evangelho que na verdade não é o Evangelho, se o coração é inclinado a falsificações, se a cruz não aceita complemento, se Cristo venceu a morte e está vivo, então agora a pergunta deixa de ser o que é o Evangelho. A pergunta agora passa a ser: o que você fará com o Evangelho? O que você fará com o Evangelho de Cristo? E eu caminho para o final dessa mensagem dizendo para mim e para você o seguinte, irmãos: tem pelo menos 3 pessoas que são expostas ao Evangelho e dão respostas distintas. O primeiro grupo de pessoas que, quando são expostas ao verdadeiro Evangelho, elas se envergonham do Evangelho. Aquele quadro europeu de Jesus, muito bonitinho, só com uma gotinha de sangue, aquilo não é o Evangelho.
O verdadeiro evangelho, amigo, é que um judeu de 33 anos foi dilacerado naquela cruz por mim e por você. Então tem pessoas que quando são confrontadas ao verdadeiro evangelho, elas sentem vergonha. Por quê, pastor? A cruz é muito ofensiva. Elas acham que o arrependimento é humilhante. Eles acham que o senhorio de Cristo é radical demais. Não, pastor, eu quero frequentar o culto. Vou ali de vez em quando, faz bem para mim, desencargo de consciência. Se sobrar uma graninha, eu até dou uma oferta. Mas servir Jesus assim é radical demais. O que a galera vai falar de mim? Carregar uma Bíblia para ir para o culto? Que vergonha, meu Deus. As pessoas vão ver que eu sou cristã. Primeiro grupo, irmão, são pessoas que se envergonham do evangelho. Elas querem um Jesus culturalmente aceitável, mas não um Cristo das Escrituras. Tem um segundo grupo, que exposto ao evangelho, elas envergonham o evangelho. Elas até carregam uma linguagem cristã, frequentam os cultos vez ou outra, mas elas deformam a beleza do evangelho com uma vida que contradiz. As mesmas mãos que levantam no culto de domingo, é as mesmas que vão apagar rapidinho as conversas inapropriadas no WhatsApp na segunda. Os mesmos olhos que no domingo estão dizendo: Senhor, atrai os meus olhos para você, são os mesmos olhos que na segunda-feira está olhando para uma mulher ou para um marido que não é o seu. São pessoas que envergonham o evangelho de Cristo. É aquele tipo de pessoa que quando convida alguém para ir no culto, pode ouvir a seguinte frase: eu ir no culto para ser como você, eu prefiro ficar na minha vida. Irmãos, tem pessoas que envergonham o evangelho de Cristo. De Cristo, irmãos. São pessoas que dizem o seguinte: viva o que eu falo, mas não o que eu faço. Mas tem um terceiro grupo, que ao ser confrontado pelo evangelho, eles não se envergonham do evangelho. Homens e mulheres que foram alcançados por essa boa notícia, e agora estão se gastando para que essa boa notícia ecoe. Amigo, é por isso que eu amo o texto de Romanos, capítulo 1, verso 16. Ah, que texto glorioso. Paulo está dizendo: gente, eu me encontro aqui no terceiro grupo. Eu não me envergonho do evangelho. E por que eu não me envergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, essa palavra significa dinamite. Eu não me envergonho do evangelho porque ele é a dinamite de Deus. E para quem Paulo está escrevendo? Para os romanos. Quem é que é o maior império daquele tempo? Roma. Quem tem o maior exército? Roma. Paulo está dizendo para Roma: vocês acham que vocês têm o poder? Não, amigo, o verdadeiro poder não está em vocês, o verdadeiro poder está no evangelho, porque só o evangelho tem poder para salvar todo homem e mulher que crê e se arrepende. Só o evangelho, irmãos. Só o evangelho de Cristo pega homens e mulheres desacreditados, restaura casamentos. Só o evangelho pega um homem que está desesperado da vida, na rua, usando droga, e de repente Deus transforma esse cara em um pregador da palavra dele. O evangelho funciona, amigo. O verdadeiro evangelho de Cristo funciona. É por isso que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder. Ele não é um bom conselho, ele não é autoajuda religiosa, ele não é terapia espiritual, ele é o poder de Deus. O evangelho continua sendo o poder de Deus para arrancar pecadores, amigo, do império das trevas, para quebrar cadeias que você não conseguiria quebrar sozinho. O evangelho é o poder de Deus para matar o velho homem que habita em nós, para formar Cristo em você, para te salvar, irmãos. Esse é o poder do verdadeiro evangelho. Eu contei aqui mais cedo que antigamente, quando eu era policial, e às vezes tinha que preencher algum formulário, e aí eles perguntavam qual a sua profissão, e eu tinha muito orgulho de colocar policial, não por status, mas porque eu amava a minha profissão.
E aí de repente Deus me pede a polícia. E eu passei por isso em uma primeira situação. Eu fui preencher um formulário. E aí no formulário estava, a pessoa perguntou: qual a sua profissão? Isso bugou a minha mente por 5 segundos. Eu falei: mano, agora eu não posso mais com orgulho no peito falar, eu era policial. E eu pensei: o que eu vou colocar? Autônomo? Porque se eu coloco o pastor, o filme de pastor é queimado no Brasil. Irmãos, hoje, quando eu tenho que preencher algum formulário e pergunta qual a sua profissão, pastor, letra maiúscula, negrito, porque é o maior orgulho da minha vida. Cristo me chamou para cooperar com a boa obra e eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho continua sendo o poder de Deus, amigo. O Evangelho funciona, irmãos. E talvez o maior problema de alguns aqui não seja a ausência da religião, não, irmãos. Talvez seja o fato de que você tenha abraçado outro evangelho. Talvez tem gente aqui que é dinossauro de igreja, mas abraçou o evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem rendição, sem morte do velho eu, sem Cristo. Só que isso não salva, irmãos. Isso pode até anestesiar você por uma semana, pode até entreter você, pode até te enganar, mas isso não salva. Não salva. E hoje, amigo, o chamado do evangelho para mim e para você é este: abandone outro evangelho. Desça do trono que você insiste em preservar, irmãos. Olha aqui para mim, esse trono já tem um rei, amigo, e não é você. Desça do trono. O nome desse rei é Jesus Cristo. Desça do trono. O Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Irmãos, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Cristo vive. Desce do trono. Não tem como você permanecer neutro diante dele. Ou você se rende ao senhorio de Cristo, ou você continua resistindo a Cristo. Mas ignorá-lo, você não pode. E aqui eu termino, nós vamos orar. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele não pede admiração, ele exige uma resposta. Cristo não morreu na cruz para você admirá-lo. Cristo morreu na cruz para você dar uma resposta para ele. E a resposta é: o que você fará diante do evangelho? Você vai se envergonhar do evangelho? Você vai envergonhar o evangelho? Ou você vai ser como Paulo: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Queria te convidar a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Dai-me, Jesus. É tudo que nós precisamos nessa noite. Dai-me, Sim, Jesus. Nada mais satisfaz. Sim, Senhor. Nada mais satisfaz. Dai-me, Jesus. Será que você pode erguer suas mãos aos céus? Será que você pode pedir Jesus essa noite? Sim, Senhor. Nada mais satisfaz. Nada mais me satisfaz. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu
você pode pedir Jesus nessa Tu noite? és meu tudo, Tu és meu tudo. Irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Mas a pergunta agora não é o que é o Evangelho. A pergunta agora é o que nós iremos fazer depois de termos o Evangelho de Cristo sendo exposto para mim e para você. E nós temos agora 3 posturas. A primeira postura é: pastor, eu entendi o verdadeiro Evangelho, mas isso aqui é radical demais para mim, mano. Eu até quero continuar vindo no culto, mas eu não estou disposto a abrir mão do meu namoro inadequado. Eu até quero continuar vindo no culto, mas eu não estou disposto a fazer de Jesus o meu Senhor. Eu até admiro Ele, mas ser Senhor para mim é muito. Então eu prefiro ficar nesse lugar, eu ainda tenho vergonha do Evangelho. Nós ainda podemos escolher uma segunda opção: pastor, eu frequento o culto, já tem muito tempo que eu venho na igreja, mas você ainda continua dando um mau testemunho lá fora, e você está impedindo que pessoas venham para Jesus pelo seu mau testemunho. Você está envergonhando o Evangelho de Cristo. Mas nós temos uma terceira opção, e eu faço das palavras de Paulo a minha: eu não me envergonho do Evangelho. E por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo continua funcionando, amigo. O Evangelho de Cristo continua sendo a esperança para quem estava desesperançoso. Continua sendo vida, e vida em abundância para quem havia desistido de viver. O Evangelho de Cristo funciona. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero orar nessa noite, irmãos, para esse tipo de pessoa. Gente que, ao ser exposto agora pela palavra, pelo verdadeiro Evangelho, quer se posicionar: pastor, estou cansado de ouvir outro Evangelho, estou cansado de frequentar a igreja, eu quero agora não mais me envergonhar do Evangelho, eu quero me comprometer com o Evangelho de Cristo. Se tem alguém, irmãos, eu queria convidar você a erguer uma das suas mãos. Se tem alguém nessa noite que deseja entregar a vida para o Senhor, se tem alguém nessa noite que deseja falar: Senhor, eu quero me comprometer com o Evangelho de Cristo, Ele é o poder de Deus, então muda a minha vida por completo. Se tem alguém, você, mano, está levantando a mão? É? Eu quero orar por você, vem pra cá, pô. Que alegria! Coisa linda, meu irmão! Não tem mais nada, coisa linda! Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro. Se tem mais alguém, eu queria te convidar a sair do seu lugar, amigo. Talvez não seja mais tempo de você ser alimentado por um falso evangelho. O verdadeiro evangelho foi pregado para você, e ele agora exige uma resposta. O que você fará com ele? Se tem mais alguém, eu queria te convidar a erguer as suas mãos. Eu quero orar por você. Tem mais alguém que deseja entregar a vida para o Senhor? Tem mais alguém que deseja sair desse lugar de ser um frequentador de igreja para se tornar alguém que não mais vai se envergonhar do evangelho? Queria chamar o pastor Wesley para vir aqui abraçar o nosso irmão. Nós vamos orar por ele. Será que você pode erguer uma das suas mãos, irmão? Será que nós podemos orar como igreja nessa noite? O mundo inteiro.